Assim que eu comecei, as aulas começaram, eu lembro que tocou o telefone e já era um jornal impresso. Falando, ó, surgiu uma oportunidade, quer tentar e tal, quer pensar na vaga e tal. E aí eu fui, fiz uma entrevista, e aí deu super certo. Que E aí eu legal. já comecei no jornal. Essa lance de entrevista, eu teve uma época que eu virei expert em entrevistas, Ah, porque eu é? fazia milhares de entrevistas. Eu comecei desde os 16 anos e jovem aprendiz, eu comecei como telemarketing. Então eu falava assim, eu sou bom Ah, em comunicação, porque eu trabalho no legal. telemarketing ali, a pessoa tem que me ouvir sendo uma pessoa chata. Então eu já colocava no meu currículo lá, eu sou atendente de telemarketing. Boa. Já tem uma comunicação excessiva, porque isso, aquilo, aquilo. E aí eu fazia uma entrevista atrás da outra e eu falava assim, não, agora eu vou escolher a empresa que eu quero. Fica aquela ansiedade, né? Fica. Depois de uma entrevista. É. Você já... Primeira entrevista já foi contratada? Já deu certo, Caramba, é. muito fácil, assim. Quem vê pensa, né? Não, e aí eu lembro que eu comecei nesse jornal, era um jornal até grande, assim, para Poços. E aí, só que foi difícil, né? Porque você entra naquele gás, mas você não tem experiência. Sim. Então, assim, você não sabe nada. Você acabou de entrar na faculdade, então você conta ali com o apoio do pessoal, né? Então, eu lembro que o meu melhor amigo, até hoje, ele chama Alex, e ele trabalhou comigo nesse jornal. Foi o primeiro estágio, ele já era contratado. Uhum. E a gente ficou muito amigo, então ele me ajudou muito, né? Então, eu tinha que pensar em pautas, eu tinha que entrevistar. Cidade menor tem isso, né? Você Aham. faz de tudo ali no estágio. Não é setorizado igual em cidades maiores. Então, eu ia pra rua, eu entrevistava, eu Caramba. escrevia matérias e eu era da editoria de geral, que são assuntos de saúde, de serviços, eram coisas mais tranquilas, né? Pautas Aham. mais tranquilas. Tinha ali separado por setor, né? Tinha a editoria de polícia, tinha a editoria de política e eu era da editoria de geral. O Aham. que foi bastante interessante também, porque aí eu consegui pegar experiência, né? Sim, Entrevistei várias uma pessoas. bagagem maior. Exatamente. E na época você andava com a máquina de tirar foto para tirar foto do entrevistado, Aham. para fazer uma foto sobre o assunto que você estava escrevendo. Então era Aham. bem diferente do que é hoje. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha tinha 18 anos. Então já tava naquela ascensão. A Já. Natália, minha filha, é o orgulho da família. Com A certeza. minha mãe, ela tem todos os jornais com as minhas matérias até Aham. hoje. Eu até mostrei no Instagram esses dias, o pessoal pirou. Ela cortava, né, Aham. a matéria que eu tinha escrito com o meu nome, Natália Assis, e o e-mail, né, que a gente tinha embaixo do nome. E aí você tem uma pasta lá em casa, na casa dela, né, na minha mãe em Poços, que eu tava vendo esses dias. Todas as matérias separadas, ela guarda tudo. Caramba, com certeza você era aquela prima que a sua mãe ligava e falava assim: Natália é um prodígio. Natália é um sucesso. E o primo ficava: não acredito, a Natália dá certo em tudo mesmo. Tem familiar que acredita na gente mais do que a gente mesmo, né? Então, principalmente mãe. E como que foi essa escada ali? Você permaneceu nesse jornal por muito tempo ou já teve outras oportunidades? Sim, eu fiquei acho que uns 2 anos nesse jornal. E aí eu lembro que eu queria outras experiências, eu não, Uhum. não queria ficar só naquilo. E aí eu lembro que eu fui para um processo seletivo de estágio de assessoria de comunicação, Aham. que é outra área que você pode trabalhar dentro do jornalismo também, que é bem interessante. Que você faz assessoria de comunicação de empresas. E aí eu participei de 2 processos seletivos, um da prefeitura, que era o departamento de água de Uhum. Poços, e um programa de estágio do INSS, da Previdência Social. Eu passei nos dois. E aí eu consegui conciliar. Então eu saí do Caramba. jornal e aí eu fui para esses 2 estágios. Eu fazia um de manhã, eram 4 horas de estágio de manhã e 4 horas 4 horas no período da tarde. E Quatro fazia ou cinco faculdade horas ainda. e fazia faculdade à noite. Então eu ia de manhã para o estágio do departamento de água Uhum. e à tarde eu ia para o estágio do INSS, terminava o estágio do INSS no fim do dia, eu já ia para a faculdade, voltava só à noite. E que você fazia o que, basicamente? A gente fazia o jornal interno, Uhum. né? Que você tem ali várias notícias internas da Seria um empresa. boletim diário. Isso, o boletim diário, na época era impresso, então você Aham. tinha o mensal, você diagramava. Tinha até diagramação na faculdade, eu não sei se Caramba. tem hoje. Se tiver algum estudante Diagramação. aí, avisa a gente. A gente fazia a diagramação, né? Que você monta mesmo o jornal. Aham. Então, eu fazia a diagramação do jornalzinho nosso, interno, fazia a apuração das notícias que tinham ali, de novidade, dentro da empresa, dentro do INSS e dentro do departamento de água.
Tinha tinha alguns eventos dentro da empresa também que a Uhum. gente cuidava. Então, era uma parte de comunicação mesmo da empresa. Era bem legal.